Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. O item 11 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo trata do esquecimento do passado. Vamos lê-lo. Inutilmente se faz objeção ao esquecimento do passado como um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência de existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Realmente, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Ela poderia, em certos casos, humilhar muito, ou então estimular o nosso orgulho e, dessa forma, obstruir o nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, causaria perturbações inevitáveis nas relações sociais. É comum o espírito renascer no mesmo meio em que já viveu e se encontrar em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nessas pessoas aquelas a quem havia odiado, talvez seu ódio reaparecesse. E, de qualquer forma, ficaria humilhado diante das pessoas que tivessem ofendido. Para nos melhorarmos, Deus nos deu exatamente o que necessitamos e o que nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas, tirando-nos o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se é punido, é porque praticou mal. Suas más tendências atuais são indício de que falta corrigir do que falta corrigir em si mesmo. E é sobre esse ponto que ele deve concentrar toda a sua atenção, porquanto do que foi completamente corrigido não resta nenhum vestígio. As boas resoluções que tomou representam a voz da consciência que o adverte sobre o que é o bem ou o mal. Ele dá forças para resistir às más tentações. O esquecimento passado, aliás, só se faz presente durante a vida corporal. Voltando à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. Trata-se, portanto, de uma interpretação momentânea, como a que acontece na vida terrestre durante o sono, a qual não nos impede de lembrar, ao acordarmos no dia seguinte, o que se fez na véspera e nos dias anteriores. O espírito não readquire a lembrança de seu passado somente após a morte. Posso dizer que ele não a perde jamais, pois a experiência prova que, mesmo encarnado durante o sono do corpo, o espírito desfruta de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança só se desfaz durante a vida exterior de relação, mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicar suas relações sociais, ele adquire novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. O trecho lido nos fala de um dos pontos básicos da nossa fé espírita, a reencarnação. Para nós espíritas que estudamos, que conhecemos, que dedicamos um tempo de nossa existência para ler sobre o assunto, nós vamos descobrir que a reencarnação é um fato, não é uma teoria, não é uma questão de fé e lógica, e sim é algo baseado nas próprias observações naturais.
A reencarnação é a lei através do qual nós vamos voltar a conviver, como diz o texto, no mesmo meio social, com as mesmas pessoas com as quais cometemos equívocos no passado. Então, se hoje temos dificuldades no relacionamento, temos, obviamente, contas a ajustar. E se na dúvida se sou credor ou devedor, devo conduzir-me como devedor e ser o pacificador de quer que eu esteja. Porque dessa forma, se eu for o credor naquele contexto, quando chegar no mundo da verdade, no mundo espiritual, eu vou entrar com méritos, porque eu soube suportar um pouco mais. E o porquê do esquecimento do passado? Porque se nós tivéssemos acesso à nossa memória integral durante todo o tempo de nossa existência, nós iríamos descobrir quem é essa pessoa com a qual eu convivo, quais são os erros e os equívocos da vida anterior que fez com que essa criatura voltasse ao meu lado e eu voltasse ao lado dela. Então, o esquecimento do passado faz com que nós tenhamos uma possibilidade de reconstruir relações, destruindo muros e construindo pontes, para que possamos reconciliar com o inimigo enquanto estamos ao lado dele. No livro O Céu e o Inferno, um livro pouco lido de autoria de Allan Kardec, tem a história do mendigo Max. Era um homem que vivia conformado com a sua situação de uma criatura que dependia da caridade alheia para viver. Mas existem outras pessoas que vivem não conformado, vivem numa inconformação completa, e a vida deles é de uma revolta sem cessar. Amanhecem revoltados e dormem revoltados. Não conseguem entender e aceitar a própria prova que pediu, porque se nos debruçarmos sobre literatura espírita, e são vários os exemplos constantes, inclusive na obra de André Luiz, mediunicamente recebido por Francisco Cândido Xavier, vamos entender que nós, na grande maioria das vezes, participamos ativamente da organização do nosso planejamento reencarnatório. Então, nós sabemos quais serão as pessoas com as quais iremos conviver. Nós vamos ter a oportunidade de participar ativamente desse processo, porque aqueles que são os nossos amigos espirituais, que estão em um patamar mais elevado do que o nosso, eles sabem quais são as pessoas com as quais temos que conviver, nos esclarecem de tal forma que nós possamos aceitar essa convivência de maneira muito mais tranquila. Voltando ao mendigo Max, lá no próprio livro O Céu e o Inferno, Kardec faz a evocação dele, ou seja, convida para que ele possa dar um depoimento na reunião mediúnica, que é uma reunião de intercâmbio espiritual entre encarnados e desencarnados. Kardec convida o mendigo Max e ele fala que numa existência anterior fora um homem muito rico e muito rude, não soube passar pela prova da riqueza. Raros são daqueles, ou de nós, que consegue passar bem pela prova da riqueza e do poder. É uma mistura altamente explosiva. Então, há de se ter um conhecimento evangélico, uma vivência evangélica, para que possa conviver
com o poder e com o dinheiro, como foi, por exemplo, o nosso querido imperador Pedro II, que foi escolhido por Jesus para, durante 49 anos, governar a nação. E ele soube, mesmo sendo um homem muito rico, soube ser o servo primeiro de todos, o servidor de todos. Era muito comum, durante o período do seu império, vê-lo andar pela rua do ouvidor, conversando com as pessoas. Todo sábado pela manhã tinha as audiências públicas no Palácio de São Cristóvão. Ele atendia o povo, qualquer que fosse o assunto. Então, ele soube muito bem passar pela prova da riqueza e do poder. Então, para nós, que muitas vezes queremos descobrir o que eu fui no passado, não vale a pena. Observe os limites da sua reencarnação. Conforme-se com eles e progrida. Procure a luz, procure o trabalho no bem, faça a caridade, lembrando, sempre, nunca esquecendo, que fora da caridade não existe salvação. Vamos então à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, médico de todos nós, rogamos o teu amparo, Senhor, nessa tarde, para que o Senhor possa envolver a todos aqueles que nós conhecemos e que passam por situações difíceis. Rogamos, Senhor, pelo mundo nesse processo de transformação, que possamos receber também, Senhor Jesus, em todo o planeta, a visita da sua doce paz. E que possamos, Senhor, superar bem as provas pelas quais estamos passando. E tudo isso, Senhor, nós te imploramos, em nome do Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas libertai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Desejo uma excelente tarde a todos, que Deus possa nos abençoar com saúde, com paz, com muita harmonia. Muito obrigada.